E aí pessoal, tudo certo? Hoje eu vou fazer uma resolução de exercícios, tá? Mas antes eu queria reforçar para vocês fazerem os exercícios do livro base. O livro base é esse livro aqui do Floyd, tá? Eu recomendo muito vocês a estudar por ele, porque é um ótimo livro. Ele tem muitos exemplos, ele tem exercícios bons, tem resposta do exercício no final, tá? Então, seria ótimo se vocês fizessem, porque a prova vai ser baseada neste livro, tá? Aí eu recomendo vocês fazerem esses exercícios. Recomendo vocês fazerem os exercícios dos números binários. Eu marquei aqui em verde. Exercício de conversão decimal para binário. E esse exercício de hexadecimal, tá? Hoje eu vou fazer para vocês um exercício de exercícios que a gente não fez na aula presencial, tá? E que talvez tenha ficado em dúvida com vocês. Então, aqui no capítulo 3.2 do livro do Floyd, é bom vocês também fazerem, especialmente para quem não está entendendo sobre porta ou e, porta NAND, NOR, para vocês fazerem pelo menos um exercício de cada parte dessa, tá? Por exemplo, esse que eu marquei aqui 3.2, 3.3, 3.4, a 3.5 aqui e essa 3.6. O resto não precisa fazer não, tá? Porque o resto não faz parte do curso de vocês. E quem estiver com dúvida e quiser estudar e aprender sobre álgebra booleana e simplificação lógica, eu recomendo estudar por esse capítulo 4 do livro do Floyd. E nele aqui você vai ver que ele explica que a adição, ele vai explicar a multiplicação, ele vai explicar as regras da álgebra booleana, tá? Vai explicar desde o início, ele explica bem mastigado para vocês o que é cada lei dessa: a lei comutativa, a lei associativa, lei distributiva. Essas três aqui são muito parecidas com a álgebra comum, nossa. Aí nós temos as regras da álgebra booleana, que são essas regras aqui que a gente discutiu em aula. E aí, para quem não entendeu, pode olhar uma por uma aqui que ele vai explicando aqui. Olha, a regra 1, A mais 0 igual a A. Então ele explica o porquê. Ele vai explicar todas essas regras até a regra 10 e 11, que nós deduzimos lá em sala de aula. Eu pedi para vocês fazerem, lembra? Quem não entendeu, só lê aqui que está bem claro, tá certo? Está muito claro para vocês entenderem o que está acontecendo, tá? E aí tem essa outra regra aqui, a dedução. Entendam bem como é que é essa dedução, porque toda vez que você entende uma dedução, você entende um pouco mais de álgebra booleana, tá? Aí tem aqui os teoremas de Morgan, que são essas relações especiais aqui, que o negado de um E, xy aqui, é igual ao negado de uma entrada mais o negado da outra entrada, tá? Então, o negado de um E é igual ao
as entradas negadas individuais em um ou uma soma, né? E tem essa outra relação de Morgan, que é o negado de um ou é o negado das entradas individuais em um e, tá? E aqui tem alguns exercícios, tem algumas explicações de como isso funciona, tá? Ele explica também como aplicar o teorema de Morgan, entendeu? E aqui eu vou fazer um exercício desse aqui para vocês entenderem, tá? Vou fazer aqui para vocês a letra C do exemplo que ele está dando. O que acontece? Se você perceber, aqui no exemplo, ele pede para simplificar essa expressão. Simplificar A B barra mais CD mais EF. Se nós fizermos cada um desses termos um termo único, associarmos isso aqui a um termo único, por exemplo, ele está ali associando cada um desses a um X, um Y e um Z. Então, nós vamos ter, substituindo aqui, nós vamos ter X mais Y mais Z barrado. Lembra lá do teorema de Morgan? Que explica que um X mais Y mais Z barrado é igual a X barrado vezes Y barrado vezes Z barrado, tá? Agora vamos trazer de volta para a forma que estava aqui em cima. Como é que vai ficar? Voltando. Vai ficar A, B barrado vezes C, D barrado, só que o Y aqui está barrado, então vai ser um barra por cima aqui, vezes E, F, não tem barra aqui, só vai botar uma barra, tá? Só que isso, você pode usar de novo o teorema de Morgan em cada um desses termos aqui, porque assim como X mais Y mais Z barrado é igual a X barrado vezes Y barrado vezes Z barrado, tá? Um X vezes Y barrado é a mesma coisa que X barrado mais Y barrado, tá? Então nós vamos ter o seguinte, a gente transforma para essa forma, A mais B barrado aqui e duas vezes barrado, tá? Vezes C barrado, e vai ser barrado de novo, porque quando a gente transforma disso para isso vai ficar barrado, mais D barrado, tá? Vezes E barrado mais F barrado, tá?
Só que uma coisa negada duas vezes é ela mesma. Então vai ficar como? A barrado mais B vezes C mais D barrado vezes E barrado mais F barrado. Pronto. Nós simplificamos a nossa equação. A gente usou os teoremas de Morgan. Você ainda pode distribuir aqui, mas não vai fazer diferença porque são todos elementos únicos, né? Então essa aqui é a simplificação máxima que a gente consegue tirar, tá? E aí aqui no 4.5 tem um capítulo todo, tem uma seção do capítulo toda dedicada à simplificação usando álgebra booleana, tá? E aqui ele vai no passo a passo explicando como que funciona a simplificação com álgebra booleana. Tem diversos exemplos. Eu não vou fazer eles aqui agora porque já está aí, não vai fazer sentido. Você tem formas padronizadas. 4.6 fala da forma padronizada de expressão booleana, que são as formas padrão, soma, produto, padrão, a forma produto das somas, tá? Que é a forma produto das somas. Esse capítulo também a gente passou lá na sala. É uma dos assuntos que está lá no livro base de vocês. Esse capítulo fala só sobre a tabela verdade, sobre aquela questão dos min-termos, max-termo. E aqui a última parte que a gente estudou, que foi o mapa de Carnot, tá? Então é basicamente esses capítulos. O capítulo de antes, que é o de soma, né? Conversão de unidades, a questão das unidades de sistemas digitais, e aqui a lógica booleana, que inclui o mapa de Carnot, tá? E aí tem os exemplos, olha aqui, ó. Tem vários exemplos, é ótimo vocês seguirem por aqui. Os exemplos são tudo resolvido. Tem uma seção aqui, ó, que chama autoteste. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, minimização utilizando o produto das somas usando o mapa de Carnot. Esse aqui você não vai precisar de usar, tá? Na verdade, e aí esse capítulo aqui é o principal do capítulo do Carnot, que é minimização de soma de produtos usando o mapa de Carnot, que é fazer lá o nosso min-termo, colocar lá no mapa de Carnot e a gente fazer a minimização, tá? Outra coisa muito importante vocês entenderem é entenderem o que é uma situação não importa, tá? As condições de don't care, que é não importa, que é quando você tem esse X aqui, ó. O que significa don't care, né? Às vezes você faz um sistema que essa condição é irreal, você não se importa qual é a saída do seu sistema para essas condições aqui, tá? Então você bota esse X, que pode ser tanto o 1 quanto o 0. E é muito importante vocês entenderem e conseguirem fazer um sistema com don't care, tá? Essa parte de mapa de Carnot de 5 variáveis, vocês não precisam se preocupar, nós não vamos cobrar isso aqui na prova, não vou dar exercício, a prova parcial não vai ser isso também.
tá? O VHDL você não precisa estudar. E aqui, ó, tem os autotestes que tem resposta para vocês no fim do capítulo. E esses problemas, tá? E aí eu indico vocês a fazerem os exercícios dessa sessão 4 também. Você tem esse exercício da sessão 4.1. Você pode, por exemplo, fazer esse exercício aqui, que ele vai te dar uma ideia de como funciona as portas E e O, né, que ele está pedindo aqui, ó. Determina os valores das variáveis que tornam o termo produto 1 e cada termo soma 0. Isso aqui é lá para vocês entenderem aqueles min termos, max termo, tá? Aí você pode também fazer esse exercício aqui que ele pede para você identificar as regras booleanas. Se você não estiver entendendo aquelas regras, aqui você vai ter que identificar qual regra que ele usou para passar da parte de igualdade da esquerda para a parte da igualdade da direita, tá? E aqui tem os teoremas de Morgan. Você vai usar só o teorema de Morgan para simplificar. Aí você vai entender como funciona. Tenta fazer um exercício bem difícil, tá? Para que você tenha uma boa habilidade. As respostas é só me perguntar que eu vou dar para vocês, sem problema nenhum. Mas eu preciso que vocês façam, tá? Vou fazer um aqui para vocês entenderem também como é que funciona, tá? Vamos lá. Vamos pegar esse primeiro. Esse é a letra A aqui, do 10. Então, a primeira coisa que você pode fazer é tirar esse negado aqui de cima, ó. Porque esse negado de cima não deixa você fazer nada. Fica tudo num bloco só. Então você tem que tirar isso aí daí. Então a primeira coisa que você faz é transformar isso naquela expressão. Lembra lá que x vezes y barrado é a mesma coisa que x barrado mais y barrado, tá? E aí a gente pode fazer aquele mesmo esquema que eu acabei de fazer com vocês. Ó, A, B barrado, C mais D barrado, tá? Esse aqui seria o nosso y, esse aqui seria o nosso x, tá certo? Então isso aqui vai se transformar em quê? A, B barrado, só que esse aqui é o nosso x, né? E o x tem que estar barrado aqui, então você vai botar uma barra por cima. Pronto. Mais C, D barrado, só que o nosso C mais D barrado é o y. Como o y está barrado por cima, tá? E aqui a gente pode também fazer outro teorema de Morgan. E aqui também, tá? Como tem outro teorema de Morgan que fala que x mais y barrado é igual a x barrado vezes y barrado, tá? Nós podemos fazer também essa conversão aqui, tá certo? Então, aplicando essa regra no AB e essa regra no C mais D, nós temos A barrado mais B barrado, só que o B fica barrado de novo, tá? Mais, vamos aplicar isso aqui agora, C barrado, tá?
mais vezes D barrado, só que ele é de novo barrado por causa do Y aqui, tá? E aí, simplificando mais, como qualquer coisa negada duas vezes é ela mesma, A barrado mais B mais C vezes C barrado vezes D. Pronto, nós simplificamos usando os teoremas de Morgan, tá certo? Estes são os teoremas de Morgan. Essa aqui foi a simplificação, tá? Outra coisa importante é vocês entenderem como criar um circuito a partir de uma expressão lógica, tá? Que é o que está aqui para vocês. Olha, na seção 4.4, análise booleana de circuitos lógicos. Aí ele tem os exercícios aqui, ó. Por exemplo, ele pede aqui, desenha o circuito lógico representado pela expressão a seguir. Tá? Eu vou fazer aqui a letra C como exemplo, para vocês entenderem. Vamos lá. Exercício 15 C, tá? Então vai ficar a expressão A barrado B vezes C mais D barrado, tá? Então vamos começar pelo nosso ou aqui, porque ele está sendo multiplicado, tá? Então a gente vai começar por essa parte aqui de dentro, porque na verdade isso aqui você ia distribuir, só que ele tá em evidência e vai ficar mais fácil para você escrever o seu circuito lógico. Por quê? Porque a saída desse OU vai ser a entrada desse E. Porque na verdade, se você pensar, você tem um E com 3 portas, tá? Primeira porta é esse aqui, segunda porta, e esse aqui é a terceira porta, tá certo? Então, você vai ter aqui um E, a saída dele vai ser A, B vezes C mais D barrado, tá? E aqui você vai ter um OU. Como é que você vai entrar? Aqui você vai ter 3 entradas. Essa entrada, vamos botar aqui, ó. Um bom jeito de escrever é você escrever assim, ó, A, B, C, D. Você faz linhas verticais, tá? Você vai vir aqui. A nossa primeira entrada aqui do E vai ser o quê? O A negado. Então você puxa daqui, bota um não, tá? E joga aqui na nossa primeira porta. Pronto, nós temos o A negado já. O B vai entrar aqui direto. E o CD, ele vem de um OU, tá? Ele vem de um OU. E como é que a gente vai fazer isso? Você coloca um OU aqui, tá? Esse OU, ele vai ter o quê? Duas portas, porque você tem duas portas. A primeira porta é o C. Então, ele vai vir aqui. E a segunda porta é o D barrado. Então você vai colocar aqui um não puxando do D. Pronto. Agora a gente tem o nosso circuito equivalente. O A negado vezes o B vezes o C mais D. Aqui vai sair C mais D barrado, porque o D aqui tá negado, tá?
Então você tem essa entrada C mais D barrado, essa aqui que é B e essa aqui que é A barrado, tá? Então assim você desenhou o seu circuito lógico, tá bom? Então façam com essa mesma coisa para esses outros exercícios aqui, tá? Não deixem de fazer. Depois que vocês fizerem os seus circuitos aqui, façam pelo menos um de cada desse que eu estou falando para vocês. Façam uns 2 ou 3 exercícios desse aqui de álgebra booleana, tá? E aí você tem as formas padronizadas, que ele pede aqui para transformar na forma de soma de produtos. Aí ele também pede para fazer produto das somas. E tem aqui uns exercícios para ensinar a fazer a tabela verdade a partir de equações, de expressões lógicas, tá? Eu vou fazer isso aqui para vocês. Vocês podem fazer uma tabela verdade da forma que vocês acharem melhor, né? Mas um jeito fácil de fazer é transformar a expressão booleana, por exemplo, você vê aqui que essa expressão booleana é uma soma de produtos não padrão. Esse de baixo aqui, que eu estou mostrando, tá? Aí é só você transformar numa soma de produtos padrão, que ela vai ficar dessa forma, e você consegue fazer a sua tabela verdade muito, muito fácil. Como é que a gente faz isso? Vamos lá, vamos desenhar aqui. Então, vamos construir o nosso mapa de Carnot usando essa expressão aqui do 42 letra A, tá? Você vê que aqui é uma soma, então isso aqui é um OU. E o que significa? Toda vez que qualquer termo deste aqui for 1, nosso S vai ser 1, né? Então como é que é isso aqui? Vamos lá. Se o A for 1, toda vez que ele for 1, independente desses termos, nossa saída vai ser 1. Então você pode colocar aqui 1, 1, 1, olha. Nosso A 1, tudo aqui é 1, tá? Pronto. Já preenchemos quase metade do nosso mapa de Carnot, só com essa primeira observação. E agora, toda vez que C e D for 1, essa soma também vai ser 1. Esse OU. C e D for 1, é 1. C e D for 1, é 1. Tá? E agora, toda vez que B for 1 e C for 0, nós vamos ter 1 também. B for 1, C for 0, 1. B 1, C 0, 1. E o restante é tudo 0, tá? Olha, B aqui, BC, BC barrado. C barrado é o que? 0. Então vai ficar 0 esse fator. O A é 0, C, D 0. Então aqui é 0 também, tá? Porque a gente já passou por todos os termos da nossa soma. Então o restante tem que ser 0. Tá? Com isso você consegue agora construir o seu mapa de Carnot, tá? E aí a gente pode construir a nossa tabela de Carnot. Lembra que é a sequência do código de Gray, 0, 0, 0, 1. Aí em vez de ser 1, 0, vai ser 1, 1 e 1, 0, tá? E por que eu escrevi aqui A barra B barra? Porque depois a gente vai simplificar isso aqui.
a gente transformar isso diretamente para a nossa minimização do mapa de Carnot, tá? 0, 0, 0, 0, 0, 0 vai dar 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 vai dar 0 também. E assim a gente vai preenchendo. Vou dar um pause aqui, vou preencher para não ficar muito longo. E aí nós temos nossa tabela verdade. Você vê que a gente já encontra uma oitava aqui, encontra uma quadra, e aqui nós temos uma segunda quadra, tá? E isso, a gente fazendo a nossa simplificação, a gente vai chegar na forma mínima de soma de produtos padrão. Desculpa, forma mínima de soma de produtos não padrão, porque a gente está minimizado, né? E aí isso vai ser, vamos pegar aqui dessa quadra, vamos pegar primeiro da oitava, né? O que não mudou nessa oitava? O B mudou de B barrado para B, o C mudou em toda a oitava, de C barrado para C, e o D também mudou. A única coisa que não mudou foi o A. Então a gente vai colocar dessa oitava aqui o A. Mas agora vamos fazer da quadra. A quadra, o A mudou de A barrado para A, o B não mudou, e o C não mudou de C barrado para C barrado, ele continuou o mesmo, e o D mudou de D barrado para D. Então a minimização desse quadrante aqui é B vezes C barrado, tá? E aí agora para essa quadra, a única coisa que não mudou foi o C e D, porque o A e o B mudaram. Então é mais CD. Pronto. Agora de uma tabela verdade, você construiu o mapa de Carnot e saiu a sua minimização. Beleza? Então isso a gente fecha. Eu vou mandar para vocês uma lista. Eu acho que eu vou dar ela como parcial para vocês, tá? E aí vocês me mandam para corrigir. E a gente tenta corrigir isso antes da prova, para vocês tirarem suas dúvidas, beleza? Mas é bom vocês fazerem alguns exercícios e me mandarem toda vez que vocês fizerem, para tirar alguma dúvida, tá?